Meus caros irmãos e irmãs, hoje quero conversar um assunto delicado da parte espiritual e eu começo por Mateus, procure na sua Bíblia, no capítulo 7 em diante. Não julgueis e não sereis julgados, porque do mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados, e com a medida com que medirdes, também vós sereis medidos. Porque olhas a palha que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu? Como ousas dizer teu irmão, deixa-me tirar a palha do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave de teu olho, e assim verás para tirar a palha do olho do teu irmão. Palavra do Senhor. Meus caros irmãos, no meu trabalho de vida consagrada, eu encontrei muitos casos do que vou falar agora. É possível julgar uma pessoa enquanto nós rezamos por ela. É possível julgarmos uma pessoa enquanto nós estamos em oração por ela. E como é que isso se dá? Como é que isso acontece? Quando a oração por alguém é, na verdade, uma acusação espiritual. Quando nós vamos rezar por alguém, nós devemos querer o bem daquela pessoa, a sua salvação, a sua libertação, o que seja. Mas às vezes nós rezamos, assumimos um papel de vítima diante daquela pessoa e pedimos a Deus por ela, mas de uma forma condenatória, de uma forma que julga, de uma forma que aborrece, de uma forma que rejeita o outro. Eu vou dar um exemplo. Quando eu e você pedimos a conversão de uma pessoa a Deus, nós pedimos que aquela pessoa se converta. A pergunta é: nós queremos que aquela pessoa se converta para o bem dela, para o crescimento dela, para o bem da sociedade, para o bem da família, para o bem da igreja ou para o nosso bem? Que ela deixe de praticar tais atos para que não nos aborreçam, para que não mais nos entristeça, para que não mais nos chateiem. A esposa que pede a conversão do marido, ela está pedindo que o seu coração se volte para o coração de Cristo, que o domínio de Jesus chegue até aquela vida, ou ela quer que o Senhor mude os modos e maneiras do marido, de modo a lhe agradar, de modo a lhe surpreender, de modo a deixar seu coração em paz. Quando eu peço a conversão da humanidade, em primeiro lugar eu estou pedindo que eu me converta para servir de modelo para a humanidade. Humanidade que eu digo aqui é meu bairro, é minha paróquia, é minha família, são os residentes do meu condomínio, do meu prédio, são os moradores da minha casa. Perfeito nós não somos, mas também escravos do pecado, como diz São Paulo, nós não devemos ser. Então eu posso estar julgando uma pessoa enquanto rezo por ela, enquanto estou fazendo novenas por ela, cerco de Jericó por ela. Muitas pessoas fazem cerco de Jericó pelo marido, pela esposa, pelo filho e não percebem que aquilo é um julgamento. Melhor seria parar de julgar. Melhor seria começar a entender os procedimentos daquela pessoa. Melhor seria começar a ter uma visão clara do comportamento daquela pessoa e o que está gerando isso. Depois sim rezaríamos, porque essa oração vira acusação diante de Deus. Acusação diante de Deus que disse pela boca de Jesus: não julgueis e não sereis julgados. Com a mesma medida que você medir, você vai ser medido. A gente não nota porque nós somos egoístas, mas às vezes a nossa oração para que o outro mude é para o nosso bem-estar. Eu não posso pedir que alguém mude para que eu fique bem. Eu preciso pedir para que alguém mude para o seu bem,
para que seja uma pessoa agradável, sociável, para que seja uma pessoa de boa índole, de bom caráter, que viva o seu batismo, que dê testemunho público da fé, que viva a sua missão de ser igreja no mundo. Muito raro, quando a gente admite que nós estamos pedindo que Deus converta aquela pessoa, mas na verdade aquela oração é um julgamento dos seus procedimentos. Então nós nos sentimos superiores, nós nos sentimos na posição de quem reza porque não faz o que o outro faz. Essa oração não chega a Deus, é orgulho. Até o perdão cristão católico tem que ser avaliado. Eu perdoo porque estou olhando de cima para baixo. Monsenhor Jonas Abib disse que quando nós perdoamos uma pessoa, nós nos acocoramos e ficamos da sua altura. Tem muita gente que pensa que perdoar é de cima para baixo. Eu perdoo porque tenho forças para perdoar. Perdoo porque sou equilibrada, tenho caráter. Você é um Zé Ninguém, você é um pecador, você aprontou comigo, daqui um dia está aprontando de novo, mas eu estou tendo a misericórdia de lhe perdoar, porque eu sim sou um depósito de virtude. Esse ensinamento não provém da igreja. Esse ensinamento não provém do catolicismo. A igreja, quando nos ensina e manda perdoar, é baseado no evangelho. E esse perdão é generoso, ele flui, ele existe, ele é um fato, ele é uma realidade espiritual, ele é uma disposição do coração, ele é um contrato entre mim e a pessoa que me ofendeu, mas não porque me sinta melhor que ela, por isso posso perdoar. Da mesma forma, a oração de julgamento. Tenhamos muito cuidado, irmãos. Às vezes estamos rezando o texto por uma filha, mas estamos julgando seus atos. Esse texto não vai funcionar. Irmão Emanuel, e como é que se reza? Senhor, converte para ti tal pessoa. Muda o coração de fulano para o teu coração. Estende os raios da tua misericórdia para fulano, mas que seja para a tua honra e glória a sua conversão. Não porque vamos dizer, Senhor, muda porque eu não aguento mais, eu não suporto mais. Senhor, já chegou o meu limite, eu já fiz o que podia. Essa oração é egoísta, egocêntrica. Aí você me pergunta, sim, mas quando eu estou sofrendo tudo isso, então a gente tem o ato de generosidade de dizer, muda para ti esta vida, muda para ti este coração. Quando eu prego sobre isso, as pessoas não aceitam. Ela diz, não, eu tenho que pedir a Deus porque eu não estou mais suportando. Justamente isso. Muda para ti este coração porque eu não estou mais suportando. Muda, converte para ti essa pessoa. Envia os raios do teu Espírito Santo sobre essa pessoa, mas para a tua honra e glória. Para a satisfação do teu próprio coração, Jesus. Para a salvação eterna dessa pessoa, Senhor. E não porque eu quero que ela mude de vida, porque eu julgo seus comportamentos. Porque sem a graça de Deus, amanhã eu estou fazendo igual ou pior que ela. Meus irmãos e irmãs, nesses 39 anos de vida consagrada, eu já vi tantas estatuetas de santo cair, ou seja, tanta gente tida como santa, pura, imaculada, estão hoje na podridão do pecado, porque se sentiam as melhores pessoas da paróquia, as melhores pessoas da diocese, da congregação, do grupo, do movimento. Hoje estão na lama do pecado, na vergonha familiar, na opção sexual incorreta e impura. E há 3, 4 anos era com texto na mão, adoração do Santíssimo, procissões, romarias para o exterior, devoção louca por Nossa Senhora, fanatismo louco pela consagração segundo o método de São Luís Maria de Montfort. E hoje cadê? Estão nos bares, na promiscuidade, nas festas, mesmo que seja proibido, estão furando o cerco do lockdown, estão indo para diversões. E há 5 anos eu conheci essas pessoas na mais alta piedade. E eu sabia que aquela imagem ia cair do altar. Porque o cristão, ele é uma pessoa equilibrada. Nem tanto, nem tão pouco, né? Se você passa o dia rezando, está errado. Tem que ter um momento que você para cuidar da sua família, fazer comida, fazer lanche para os familiares, varrer a casa, cuidar da própria limpeza, da própria higiene,
Tem horas que você precisa ir no centro, você precisa ir na mercearia. Tem horas que você precisa cortar uma planta, aguar uma planta. Tem horas que você precisa costurar, fazer um crochê, fazer o remendo de uma roupa, ajeitar os seus livros. Tem hora que você precisa ir organizar os seus santuáriozinho pessoal. Uma pessoa que reza o dia sem parar não é normal. Até as monjas que devem rezar o dia inteiro, elas rezam mentalmente o dia inteiro no que fazem e transformam o que fazem em oração. Então hoje eu quero deixar essa mensagem, um cuidado nosso, estou me incluindo com você, para não estar julgando as pessoas rezando e rezando julgando. A partir do momento que eu sei de um pecado de uma pessoa e eu levo esse pecado para Deus, eu estou acusando essa pessoa diante de Deus. Tem uma passagem no Apocalipse que ela se adequa muito quando morre uma pessoa ruim, perversa. Pois foi expulso o inimigo que acusava nossos irmãos dia e noite junto a Deus. Está até na liturgia das horas, no ofício de completas. Pois foi expulso o inimigo que acusava nossos irmãos dia e noite junto a Deus. O diabo, né? Mas nós podemos estar fazendo o papel do diabo. Senhor, fulano está no homossexualismo, fulano está na prostituição, fulano arranjou um amante, está na depravação. Isso desagrada a Deus. Isso não é permitido por Deus. Não julgueis, não sereis julgados. Com a mesma medida que você medir, será medido. Capítulo 7 de Mateus em diante. Então tenhamos cuidado para não julgar rezando e não rezar julgando. Porque essa oração não chega a Deus, não nos faz bem, nos deixa mais angustiado, um azedume dentro da alma, um comportamento de agressividade com aquela pessoa. Ainda temos a coragem de dizer: estou rezando pela sua conversão. Quem reza pela conversão de alguém reza no silêncio, não é? Então hoje a mensagem é um pouco difícil, mas o Evangelho tem pontos focais que a gente tem que passar por eles. Está aqui Mateus 7, não julgueis e não sereis julgados. É palavra de Jesus, não é do Padre Cícero, não é do Frei Pio, não é de Santa Teresinha, não é da Kelly Patrícia, é palavra de Deus. Com a mesma medida que você medir, você será medido. Né? A gente às vezes dá mais valor ao pensamento de escritores do que a palavra de Deus. E todos eles são tirados da palavra de Deus. A fonte é a palavra de Deus. Não tem jeito, não é? Que Deus nos ensine a julgar menos enquanto estamos rezando. Que Deus nos ensine a pensar, antes de rezar pela conversão de alguém, deixa eu rezar pela minha conversão. Não é verdade? Então é esse o sentido. É essa a realidade da vida, não é? É esse o motivo pelo qual nós vivemos. Diz que havia uma moça que se divertia muito, passeava muito, brincava muito, tinha uma vida social intensa. E ela já tinha seus 60 anos, né? É aquilo que nós chamamos moça velha e hoje não pode mais porque é bullying, né? E um dia um senhor chegou e disse: mas a senhora é tão brincalhona, vive pintada, vive decorada, faz sobrancelhas, se maqueia, a senhora tem até tatuagens, com 60 anos. Ela disse: olhe, o meu avô, ele chegou a 110 anos. Verdade? Então ele tomava muito remédio, muita vitamina, não era? Ela disse: não, ele cuidava da vida dele. Então, quando a gente deixa o outro viver a vida dele e reza por ele sinceramente, essa oração chega a Deus, mas não julgando, não condenando. Uma pessoa pode chegar para Deus e dizer: eu te apresento a peste do meu marido, a cobra coral da minha sogra, que é minha sogra, a minha sogra é coral. Eu te apresento a infeliz da minha cunhada. Isto vai nos condenar diante de Deus e comprometer a nossa salvação. Se tem uma cunhada falciane, se tem uma cunhada invejane, você tem uma cunhada chateane,
Vá a Deus e diga: Senhor, muda esse coração para o teu. Transfere esta vida para o teu. Transfere esta vida para a tua graça. Irradia a luz da tua misericórdia para esta criatura. Mas não pedir para que eu tenha paz. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Né? Quando um dos apóstolos pretendentes quer voltar para casa para sepultar um parente, Jesus é claro, né? Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, e tu vem e segue-me. Então, tenhamos cuidado para não estar julgando as pessoas enquanto rezamos por elas. Vamos prestar atenção à maneira como nós nos direcionamos a Deus sobre aquela pessoa por que estamos rezando.